Fala pessoal, professor Holmes aqui mais uma vez, agora nossa segunda aula dessa minissérie sobre proteção das estações de trabalho. Então, a gente falou na última aula sobre o que é uma estação de trabalho, suas características e suas vulnerabilidades. Já entramos no primeiro aspecto que é o que? O dispositivo universal, né? Que é o dispositivo barramento universal, que é o USB, e a gente viu a importância de se controlar esse tipo de dispositivo, porque ele é uma porta de entrada para a troca de dados maliciosos, os famosos malwares. Vamos seguir, foco aqui no meu slide, vamos relembrar então aí com relação aos dispositivos USB e a relação entre os malwares. Então vamos lá, primeiro, enquanto a gente foca aqui, malware. O que então é um malware? Vamos lembrar aí o que é um malware. Malware é aquilo que não faz bem, ou seja, aquilo que faz mal para o sistema. Tá? Então, dispositivos USB podem ser infectados com malware. E quais são os tipos de malware? Nós temos aí um vírus comum, que é qualquer tipo de arquivo, código binário, que vai gerar alguma instrução errática para a máquina, de forma intencional ou não, que vai danificar o pleno funcionamento dessa máquina conforme ela era prevista. Nós temos os Trojans, tá aqui ó, o desenhozinho do Trojan, a própria imagem do que é um Trojan já fica mais fácil para a gente entender e acompanhar o que é isso. Porque, por exemplo, quando a gente observa o cavalo de Troia, vamos lembrar, aula de história com o tio Holmes, vamos lá. Que Esparta, né? Vamos voltar lá para o tempo de Esparta, da Grécia Antiga, Atenas. Vamos voltar lá para a cidade de Troia, aquela guerra famosa de Troia. A galera estava tentando invadir lá Troia, né? Os troianos tentando lá aquela confusão toda. E aí o que acontece? Para invadir a cidade, você precisava passar lá pelaquela barreira praticamente intransponível do muro. Eis então que alguém tem uma ideia genial de se esconder todo mundo dentro desse cavalo e doar esse cavalo como se fosse um presente, né? Esse presente. Aí o que a galera fez? Vamos abrir aqui, ó, trouxeram um presente pra gente, um cavalinho bonitinho. Abriram os portões e botaram o cavalo para dentro, trancaram o portão de novo. Os caras lá dentro fizeram o quê? Desceram e meteram a porrada em todo mundo. Então, o que é o conceito do cavalo de Troia? É você pegar o seu usuário e fazer com que ele mesmo coloque o arquivo para dentro da sua máquina, execute o arquivo dentro da sua própria máquina, e uma vez que esse arquivo está dentro da sua estação de trabalho, aquele abraço, ele vai sair metendo a voadora. Então, o cavalo de Troia é um exemplo disso. Worms são as minhoquinhas, né? Do inglês worm, que é o verme, é a minhoca. O que a minhoca faz? Ela vai rastejando e furando e atravessando ponto a ponto. Ela atravessa a rede. Então a minhoquinha vai lá furando, indo de um computador para outro. Eu infectei a minha estação de trabalho com um worm, todo mundo vai ser infectado porque essa minhoquinha vai sair atravessando aí para todo lado. Spyware, spy do inglês espião, ou seja, é aquele dispositivo para te espionar, para roubar seus dados, ler os seus dados. Sabe aquela câmera IP que você instala lá na sua garagem? Você coloca lá no quarto da criança, do bebê, que coloca na sua garagem para visitar. Você fala assim, olha, eu vejo no meu celular. Recentemente teve um site russo que ele hackeou todos os modelos que pertenciam à marca chinesa específica, não me lembro agora qual, e aí ele hackeou todas que estavam com a senha padrão, o IP e a senha admin. Obviamente, muitas pessoas não mudam essa senha. Então, o que ele fez? Ele montou um mapa mundi e a pessoa clicava no mapa onde que ele queria ver as câmeras que estavam instaladas e conectadas à internet. Então, o cara fez simplesmente uma geolocalização das câmeras daquele dispositivo. Então, por quê? Isso aí é um exemplo de ação de um spyware. Nesse caso, foi mais limitação de usuário mesmo. Os próprios usuários largaram a senha padrão. Você que faz esse negócio de senha 1234, de senha ABC 123, sai fora, que essas senhas são as senhas mais fáceis de quebrar do mundo.
Tá? Então, você com a sua senha Mortadela9 aí, entra no seu e-mail e altera essa senha aí. Sai fora. Depois não reclama. Que pode, né, então, se espalhar para outras máquinas, para outros dispositivos. Então, esse malware, ele é feito para quê? Basicamente, roubar informações, danificar arquivos e tomar o controle do sistema. 3 coisas. Então, roubar informações, danificar arquivo, tomar controle do sistema. Vamos lá. Primeira coisa, vírus. Como é que se propaga um vírus? Tá? Quando você conecta um dispositivo USB, ele vira o que nós chamamos de vetor. O que é um vetor? Ele é o dispositivo que vai ser a porta de entrada entre o vírus e o dano que esse vírus vai causar e o estrago que ele vai causar. Então é igual, por exemplo, uma mosca pode ser o vetor de uma doença. Ela vai lá, pousa, pega aquele vírus e vai lá e se torna o vetor, ou seja, transfere aquela doença. Da mesma forma é o computador, sua estação de trabalho. Um USB pode ser um vetor de um vírus, tornando a sua máquina vulnerável. Outra coisa também é o roubo de informações. Como assim, professor Holmes? Vão pegar e assaltar lá as informações? De certa forma, é quase que um furto, porque quando você conecta, os dados passam a ser acessíveis por uma fonte externa, ou seja, por um hacker, o que quer que seja. E esse usuário não identificado, ele começa a copiar esses dados. E ele copiando esses dados, às vezes senhas, arquivos de dados, informações até financeiras, isso tudo, né, a gente tem vários problemas aí, roubo de identidade, de repente o cara acessa, se descobre que compraram uma casa no nome dele e ele não sabe como, mas ele foi lá no cadastro de um site chechelento lá, colocou todas as suas informações, o site não tinha segurança nenhuma, salvava a sua senha no banco de dados igual um arquivo de texto, não usava criptografia nenhuma, consequência, perdeu seus dados ficaram vulneráveis, e aí, uma vez o hacker tomou, já era, ele vai passar o carro. Existem, inclusive, sites que analisam se a sua senha é vulnerável ou não. Tá? Que você pode, por exemplo, colocar lá a sua senha e verificar se ela já está em algum tipo de banco, né, específico. Seu e-mail, por exemplo, né? Não a sua senha. Você colocar a sua senha aí, igual eu estou falando, né? Você está abrindo o acesso para o próximo, né? Eita, professor Holmes. Meu Deus do céu. Vai botar a senha em lugar nenhum, meu filho. Uso indevido, tá? Outro problema também. Tudo tem uma finalidade, tem uma política. Então, quando cair lá na sua prova, lembre-se disso. Lembre-se da política. Então, o uso indevido é o quê? Fugir das políticas. É a política? O que eu vou votar na eleição? Não, meu filho, acorda, abre o olho. Não é, são as políticas de segurança. As políticas de segurança estabelecem o que é o uso devido. Então, tudo aquilo que estiver fora das políticas de segurança é o uso indevido. Por exemplo, eu posso baixar um download de um site pirata, eu posso acessar a Deep Web, eu posso baixar um programa pirata. Isso tudo está fora das políticas, ou seja, é um uso indevido. USB, eu tenho como fazer o uso indevido do USB? Mas claro que tem. Como? Vamos lá. Como que eu uso? Instalando programas, em geral programas maliciosos, copiar arquivos confidenciais, comprometer a segurança de uma rede. Mas o meu pendrive só tem um aplicativo que eu baixei da internet de uma fonte desconhecida. Pode ser que esse pequeno aplicativo que você está rodando, às vezes uma música, um MP3zinho inocente que está ali, ele carrega uma ação maliciosa que vai roubar dados, copiar arquivos confidenciais ou até mesmo danificar os arquivos da sua máquina, do seu sistema. Falhas de segurança. Se eu colocar um dispositivo USB, ele vai comprometer a segurança da plataforma. Lembrem-se de uma coisa. Lá, René Descartes, discurso sobre o método. Volta lá para os quase 1000 anos atrás. Vamos pensar o seguinte, século XV, quando entre o século V e o século XV, nós passamos aí 1000 anos em que foram amadurecidos, né, de certa forma, os princípios do empirismo. E René Descartes
ele vai trazer o seguinte conceito mais lá à frente. Ele vai dizer que tudo depende de uma sequência cartesiana, ou seja, lógica. Então, a gente faz uma comparação nessa sequência cartesiana. A gente até ouve muito essa frase. Uma pessoa é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, imagina uma corrente. Tá aqui uma corrente. Então, tem vários elos. A sua estação de trabalho é um desses elos. Se a sua estação de trabalho for vulnerável, ela vai comprometer todo o sistema. Então, um dispositivo USB ele pode conter vulnerabilidades que, obviamente, serão exploradas pelos invasores e vão tentar acessar e quebrar toda a sua segurança da sua rede. Então, lembrem-se disso. Daí, nós entramos num conceito que é um conceito-chave, que nós chamamos de hardening. Lembra quando a gente fala assim, quando jogava videogame, que tinha o modo easy, o modo normal e o modo hard? Tem até aquela música, né? O Arthur é que sabe cantar essa música. Que não sei o que no modo hard. Eu não sei também, mas enfim. Só sei quando já estou para lá de Bagdá. Então, nesse caso aqui, hard é o quê? É quando é difícil. Então, hardening é você o quê? Tornar difícil, é você dificultar. Então, lembrem isso. Lembrem disso. Quando eu falar em hardening, eu estou falando em dificultar. Mas dificultar o quê? Dificultar as barreiras, ou melhor, dificultar as entradas, os ataques. Então, quanto mais barreiras você cria, mais difícil se torna invadir a sua estação de trabalho. Então, basicamente, hardening em estação de trabalho é você dificultar a ação de malwares. Então, o que a gente pode dizer, então, é o processo de tornar uma estação de trabalho mais segura, ou seja, mais difícil de ser atacada. Quando você tem uma fortaleza, você deixa ela mais difícil de ser atacado. Então, é como se você construísse uma barreira. Tanto é que existem conceitos como firewall, que seria o quê? O muro de fogo, que remonta àquelas guerras medievais, em que o cara colocava lá o muro, e aí quem tentava subir o muro, tacava óleo quente e depois ateava fogo, ou seja, é um muro de fogo. Muito bem, reduzindo a superfície de ataque, que é o termo que a gente utiliza, e minimizando os riscos de exploração das chamadas vulnerabilidades. Então, basicamente, o que você faz no hardening? Você dificulta o acesso às estações de trabalho. Esse processo envolve a implementação de políticas de segurança, configurações específicas do sistema e a instalação de software de segurança. Aqui, esses vários elementos, nós estamos falando das políticas de segurança. Então, qual é o objetivo do hardening? Para que ele serve, esse danado? Bem, ele serve simplesmente para você criar um ambiente. Esse ambiente de trabalho tem que ser o quê? Seguro. Além disso, ele tem que ser o quê? Confiável. Você vai trabalhar num sistema que é seguro e que é confiável. Os dados dos seus clientes estarão protegidos. Os recursos do Banco do Brasil, por exemplo, contra ameaças tanto internas quanto externas, estarão protegidos. Então, como é que a gente pode fazer esse hardening nas estações de trabalho? Bem, para isso existem técnicas e existem ferramentas. Tá? Alguns exemplos são políticas de segurança, que eu não me canso de falar, via Active Directory, que seria um diretório ativo, a gente vai explicar um pouco sobre isso. Configuração de firewalls, que são os muros de fogo, ou seja, as barreiras de entrada. Esses firewalls podem ser gerais e podem ser pessoais, ou seja, específicos para aquela unidade. E a implementação de sistemas de atualização automática de software. Aqui é dica quente. Dica quente. Então, foco em mim aqui agora. Muita atenção. Você que está aí agora, né, deitadão aí no sofá, lendo aí a sua anotação, seus 10.000 papéis aí que você tem anotado sobre esse tema. Separa uma folha e coloca assim, ó, bem grandão, assim, ó, importante, tá? Com certeza, se cair questões vinculadas à questão da política de segurança, um dos elementos-chave
para garantir uma política de segurança é a atualização constante. Então, se eu quero ter uma política de segurança, eu preciso estar atualizado. Sem atualização, não tem uma política eficiente. Sem atualização, eu não estou protegido. Por isso que os principais sistemas passam por constantes atualizações. Existem técnicos e mais técnicos, especialistas em segurança da informação, que estão ali de olho em novas ameaças. E todo dia nasce uma ameaça nova. Todo dia alguém para e pensa alguma forma de invadir o seu computador. E aí, alguém descobre que o computador foi invadido, descobre como ele foi invadido e cria uma proteção contra essa invasão. Só que aí, enquanto esse ciclo continua, novas ameaças vão surgindo e novas ações são feitas. Então, uma das principais medidas de segurança é manter a sua máquina, os softwares, todos atualizados, tá? Guarda isso aí. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Quais são as características aí do hardening? Então, características dele. Primeiro, vai lidar com ameaças internas e externas. Ah, tem ameaça interna também? Tem aquele cara que é um infiltrado? Tem infiltrado também. Ameaças internas também podem ser dentro da própria infra da organização, tá? Um próprio USB que você utiliza na sua estação de trabalho é uma ameaça interna. Mesmo que você esteja dentro da organização, você está promovendo uma ameaça interna. Externa pode ser quando você acessa a internet, quando abre uma porta, quando você conecta com uma outra máquina. O banco ele precisa estar conectado com o Banco Central, com outros bancos, com outras agências. Então, para ele fazer essa conexão, ele abre ameaças externas também. Tá? Então, ele deve ser revisado regularmente, o que eu falei sobre atualização constante, para garantir que as políticas de segurança e as configurações do sistema estejam atualizadas e adequadas às necessidades da organização. E utiliza rigorosas políticas de segurança da informação. Política de segurança da informação tem que ser rigorosa. Eu ligo aqui pro Paulinho da TI. Paulinho da TI, meu querido, libera aí para eu baixar meu torrent. Não, política é restritiva, ela é muito séria, ela é rigorosa. Se não for rigorosa, não tem solução, não tem segurança. Então, pensando nessa segurança, lembrem-se disso. Políticas rigorosas, não tem como abrir exceção. Na prova pode cair um item falando, mas pediu para abrir uma exceção e por ser uma necessidade do cliente, blá, 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 blá. Não tem exceção nesse caso. Política é política, deve ser restritamente seguida. Com isso, a gente encerra esta nossa aula, esta nossa segunda aula desse grupo, aí, dessa minissérie sobre proteção de estações de trabalho. Vai aí revisando esses tópicos, assista esse vídeo mais de uma vez, para que você não se esqueça dos principais elementos. Na próxima aula, vamos aprofundar sobre outros tipos de malwares e vamos trabalhar com como proteger as nossas estações de trabalho com exercícios de concursos anteriores da Sesgran Rio. Beleza? Foco na peruca, vamos estudar aí, força e vamos que vamos. Tchau, até a próxima.